Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão. Sejam bem-vindos aí no meu canal. Se você está começando aqui agora, conhecer o caiu de paraquedas no meu canal, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Se você curtir algum dos conteúdos, você pode se inscrever, caso você se sinta à vontade para fazê-lo. Caso contrário, você possa explorar aí todos os conteúdos que são colocados para que você possa obter aí o melhor resultado frente aos objetivos que você busca, ok? Então vamos começar hoje, né, a abordar aí um pouquinho do conteúdo sobre introdução à administração, a aula 1 especificamente, ok? E aí a gente vai entrar agora num conteúdo que fala sobre, já que a gente está falando de administração, e eu falei isso num outro módulo, já na aula 1, que está aí no meu canal, caso você tenha interesse, pode ir lá na playlist de administração contemporânea, a gente precisa entender o que é estratégia, porque se a gente tem os princípios, né, que norteiam ali o planejamento, organização, direção e controle, né, os princípios básicos da administração, nós devemos considerar que a administração estratégica ela tem uma relevância porque toda empresa, dentro do contexto onde ela se direciona, ela precisa formular estratégias que são meios, né, para que ela possa realizar seus objetivos. E cada vez mais dentro de um contexto atual que nós vemos enfrentando, fica mais difícil uma empresa ela conseguir atingir os seus resultados se ela não, de uma certa forma, levar em considerações aquelas informações, toda uma análise de estudo necessário para que ela possa ali, né, atingir o que ela deseja. Mas vamos entender aqui neste momento o que é administração estratégica. Eu até coloco o conceito aqui, ó, ela é um conjunto de compromissos, decisões e ações. Quando eu falo compromisso, compromisso está relacionado a se comprometer, né, obviamente, com algo que você estabeleceu. Ou seja, se eu planejo algo, o meu compromisso é viabilizar esse planejamento. E as minhas decisões e ações estão direcionadas a esse compromisso que eu defini e que eu quero com ele, obviamente, atingir um resultado. Nesse caso aqui, uma administração estratégica, ela vai gerar uma vantagem competitiva e vai gerar um retorno para a empresa. É óbvio que isso é um contexto, tudo bem? Além disso, esse conceito, né, ele pressupõe que uma administração estratégica acontece uma série de atividades que pode ser chamada de processo, ou seja, se eu formulo uma estratégia, significa que dentro dela existem processos, atividades, ações necessárias que obedecem uma determinada frequência no sentido de poder atingi-las, ok? Então, essa é o que preconiza dentro desse contexto. Além disso, né, existem algumas características da administração estratégica. Ela está orientada de uma forma externa. Como assim? Uma orientação externa de mercado está relacionada ao seguinte: toda empresa ela vai ter uma visão naquilo que ela quer atingir, mas para tanto ela tem que perceber aonde ela se encontra, quem são seus clientes, seus concorrentes, seu ambiente de mercado, teu cenário competitivo. Então há uma visão para fora. Por isso, uma necessidade de um estudo de mercado e uma formulação de estratégia frente a como o mercado se encontra hoje e como ela está posicionada. Além disso, uma estratégia ela tem uma visão proativa. O que é algo proativo? É aquilo que você não espera, mas você toma uma iniciativa. Eu preciso ser proativo ou ter iniciativa para me posicionar frente às situações que ocorrem dentro desse ambiente. Então, uma formulação direcionada e estratégica, ela vai, de uma certa forma, em vez de reagir, ela vai influenciar. Ela vai, de uma certa forma, combater. Ela vai se posicionar frente a esse mercado. Por quê? Porque essa estratégia ela quer gerar uma vantagem competitiva. Tudo bem?
E aí existe um processo de administração estratégica. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós devemos entender, e eu vou deixar até no card do vídeo, né, o link do outro vídeo de aula 1 de administração contemporânea, onde eu falo lá um pouquinho dos níveis hierárquicos. E dentro desse nível hierárquico, um deles é o nível institucional, o nível estratégico. Então, todo o planejamento estratégico de uma empresa é definido e formulado pela alta direção. E a alta direção, de uma certa forma, é que vai definir a missão da empresa. O que é a missão? A identidade, né, que essa empresa possui, aquilo que ela faz todo dia e o seu objetivo. A visão, que é como ela quer ser reconhecida. Isso é tudo campo de conteúdo, principalmente essa primeira parte, missão e visão, e princípio, que a gente chama de valores, aí vai ser visto num outro módulo, inclusive você consegue ver aqui também vídeo no canal, tá? Que é gestão empresarial. E dentro desse contexto, você vai perceber que toda essa missão, essa visão e esses princípios, eles norteiam e direcionam o enfoque de ações da organização. Além disso, há uma necessidade de se estabelecer os objetivos, né, de nível estratégico, tático, operacional, e de uma certa forma identificar todas as alternativas e estratégias que essa empresa pretende formular para aí sim, mediante esse planejamento estratégico, implementar, né, tal ação e controlar. E aí, olha que interessante, eu defino diretrizes internas da organização, analiso um contexto externo, avalio alternativas, formulo tal estratégia, coloco ela em ação e controlo para verificar se de uma certa forma eu consegui atingir todos os objetivos propostos, ok? Aí, além disso, existem alguns aspectos, né, da administração das estratégias empresarial. Por quê? Porque dentro daqueles níveis organizacionais, lá em cima tem que haver uma alta efetividade, ou seja, todos os objetivos de uma empresa têm que ser construídos de forma clara, porque se o objetivo estiver errado, toda a gestão humana vai se fazer de forma errada, toda a operação vai acontecer de forma errada. É mais ou menos num filme. Vamos pensar um filme como um projeto. O autor, o escritor, se ele errar ali no processo de escrita daquele filme, isso vai ocasionar erros proporcionais nas demais áreas. Por quê? Porque toda a estruturação se baseou em cima daquele objetivo que foi definido na hora de escrever um filme. Então, objetivos, competitividade, vantagem e diferencial devem ser definidos, esclarecidos de forma bem clara pela equipe de alta gestão da empresa. Além disso, obviamente, o processo de eficácia e resultados, que é todo o processo de avaliação de desempenho, toda a relação, todo o conceito conjunto, melhor dizendo, de informações, decisões, ações e resultados, isso tem que estar bem definido, bem claro dentro dessa organização. E, obviamente, a eficiência, que é as ações, a operação ali, todo o processo operacional definido e que ocorre de forma cíclica, deve ocorrer com eficiência, que é a produtividade, ok? Aí, né, a gente tem a questão da estratégia. Qual é o seu conceito, então? Conjunto de planos, de estudo, de premissas, de avaliações que vão considerar fatores organizacionais, ou seja, fatores da organização, tais como a missão, visão, os valores, o próprio negócio, o objetivo que ela estabelece e os resultados que ela busca atingir. Isso tudo se caracteriza dentro desse contexto, ok? Então, as estratégias, de uma certa forma, elas vão atingir ali alguns parâmetros relacionados, por exemplo, eu tenho lá alterações em hábito de consumo, mudanças demográficas, novas tecnologias. Isso é um exemplo de estratégias que a empresa pode estar pensando. O que isso vai mudar? O impacto como os produtos e serviços são ofertados no mercado, como a empresa vai sobreviver nesse mercado competitivo e que novas oportunidades vão aparecer frente a tal situação. Além disso, eu vou te dar um exemplo de objetivo e estratégia para você entender. Você está vendo ali uma figura que é um carro, né, da Ford, por exemplo. Qual é o objetivo, então, que a empresa ali criou? Eu quero recuperar uma participação de mercado. Isso pode ser um objetivo que ela estabeleceu.
Só que olham as estratégias que são pré-estabelecidas com base no objetivo e naqueles fatores que eu falei anteriormente. Primeiro, eu preciso redimensionar e reduzir os atuais modelos e tamanho. Ou seja, se eu quero recuperar talvez uma participação de mercado que eu perdi porque alguém atingiu uma vantagem competitiva, eu tenho que entender a minha concorrência, talvez me adaptar e concorrer frente a esse aspecto, tá? Eu posso ter um segundo âmbito de estratégia, que é continuar a produzir carros populares, subintermediários de luxo, ou seja, diversificar a minha produção pode ser uma estratégia para recuperar também uma participação de mercado. Além disso, eu posso enfatizar o uso do motor de combustão programado em vez de motores a diesel, ou seja, eu posso ter uma outra forma de oferecer um outro modelo de produção para atingir, né, especificamente aquilo que eu pretendo. Ah, mas o que você pretende de uma certa forma? Bom, eu pretendo atingir um objetivo que é, né, sair de somente utilizar um modelo de motor, mas usar um outro modelo também. Por quê? Ah, talvez ele polui mais e o diesel polui menos. Então eu começo a diversificar também essa estratégia, tá bom? E aí, ó, tem aqui de uma outra empresa, Burger King, né? Que todo então objetivo, aumentar a produtividade. Talvez ela possa pensar a estratégia. Primeira, aumentar a eficiência das pessoas, né? Treinar a agilidade. Por quê? Quando a gente fala de Burger King, ela existe um alto padrão de produtividade. E esse alto padrão, né, de produtividade, há uma padronização, ela busca sempre eficiência. Então, eu posso também aumentar a eficiência na máquina de fritar batata, para não gastar tanto, também não perder a batata, e eu melhorar o tempo de fritura daquela batata e conseguir atender mais clientes, sem que eu aumente a quantidade de funcionários. E as pessoas não aguardem muito, por exemplo. Então, a estratégia, né, e aí é interessante vocês pensarem, né, que a estratégia ela tem um conceito, um contexto muito forte. Porque toda a estratégia em si, ela está relacionada à forma de como você governa, né? Tem um livro muito bom que eu deixo de cabeceira que você possa conhecer, que é chamado A Arte da Guerra. Se você tiver a possibilidade de comprar tal livro, por exemplo, ou comprar um e-book, né, e ler, talvez você vai perceber o quanto que esse livro vai contribuir, porque a arte da guerra, né, de Síntese, ela fala sobre a estratégia como um fator principal para que você pudesse ganhar ali uma guerra, né? Se você for olhar aí Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eram utilizadas estratégias de combate, né, para que você pudesse ali conseguir neutralizar o inimigo, tá bom? Aí existem vários conceitos, né? Por Chandler, que ele fala que estratégia é determinar os objetivos básicos de longo prazo, ou seja, o que é longo prazo? Aquilo que tem mais, por exemplo, de 3, 4, 5 anos e adotar ações, né, adequadas e ajustadas paulatinamente para atingir dentro daquele tempo que você estabelece. Vamos pensar assim, você quer fazer uma prova ou você tem como pretensão de carreira se tornar um policial federal. Então você precisa definir os objetivos dentro de um prazo específico, uma meta, e aí você vai adotando algumas ações estratégicas ao longo desse período para que no final do tempo estabelecido você consiga atingir o resultado pré-estabelecido, ok? Além disso, Mintzberg ele fala que é uma força mediadora entre a organização e o meio que ela está inserida, com um processo definido de tomada de decisões para atingir um processo decisório, ou seja, para atingir um objetivo. E a estratégia é um caminho. Olha que interessante, né? Caminho é escolha. E esse caminho te leva a algum lugar, bom ou ruim, mas vai te levar a algum lugar, tá? Então a estratégia envolve um conjunto de regras de decisão orientadas para um comportamento da organização. Entenda, quando eu falo comportamento da organização, quem está dentro dela são as pessoas. Então a liderança ela é extremamente necessária para que você possa gerar ali, obviamente, uma cultura organizacional e um clima direcionado para os objetivos organizacionais, porque o comportamento da empresa é consequência do comportamento das pessoas que ali estão e principalmente das lideranças, ok?
E aí a estratégia ela é uma mobilização de todos os recursos que a empresa tem para um âmbito global, que ela visa atingir, né, melhor dizendo, todos os seus objetivos, ok? E aí, para desenvolver as estratégias, é necessário que, olha que interessante, eu tenho uma estratégia pretendida, que ela pode se tornar uma estratégia implementada, então eu pretendo viajar, né, eu defino como eu vou e implemento ela, mas eu posso também, de pretendida, abandonar, não ser uma estratégia mais usual para aquele momento, para a situação após obter algumas informações, ou ela pode se tornar através de uma estratégia emergente, frente a uma pandemia. Eu não tinha planejado isso, mas eu tenho que me virar para colocar em prática tal situação e se torna uma estratégia emergente. E uma estratégia deliberada é aquela que não é planejada e acontece por uma situação esporádica não tão específica, ok? E aí, olha interessante, o planejamento estratégico atrelado ao incrementalismo gera um aprendizado. Por quê? Porque incrementar algo muitas das vezes não é pensado, vem por uma osmose, vem por uma situação, uma oportunidade de ação e de mercado. Mas o planejamento estratégico ele já analisa toda a oportunidade, tudo aquilo que pode acontecer e as alternativas, mas mesmo assim pode acontecer e gerar uma perspectiva de aprendizado, tá? Todo o processo genérico de formulação estratégica ela se baseia por algumas etapas que são 8. A primeira, eu preciso formular os meus objetivos, eu preciso depois analisar o ambiente externo que a empresa está ambientada. Eu tenho uma análise SWOT. O que é a análise SWOT? É uma ferramenta de diretriz estratégica onde eu avalio forças e fraquezas dentro de um ambiente interno da empresa. Mas eu tenho oportunidades e ameaças que é o ambiente externo. E aí eu avalio e seleciono as alternativas, crio um plano mestre, coloco esse plano mestre em divisão em planos médio prazo, de curto prazo e avalio o controle. Olha que interessante. Tudo isso aqui é formulação. Do item 1 a 4 eu não coloquei nada em prática, eu só estou formulando, eu só estou estruturando. Só que do item 5 a 8 a estratégia está acontecendo, o plano está acontecendo, ok? Então, galera, esse foi um conteúdo resumido, né, da aula referente à aula 1, né, Introdução à Administração, direcionada a um contexto estratégico. Espero que você tenha gostado. Se você tiver uma dúvida, coloca no comentário. Agradeço por ter assistido até aqui. Um grande abraço para vocês e falou!